Cristo nasce para cumprir perfeitamente a lei que nós não podemos cumprir, desde sua infância, para que nós possamos ter a liberdade de, em amor, buscar viver os seus mandamentos. Lemos também na liturgia do culto, na leitura da lei, os castigos da desobediência. Essa era a maldição que estava sobre todo aquele que não conseguisse cumprir a lei. A lei era para ser cumprida perfeitamente e nós não somos perfeitos, mas ele é. E ele começa cumprindo a lei, então, desde a sua circuncisão. Passados esses 8 dias, Maria precisava cumprir um tempo de purificação, conforme o texto de Levítico 12. Como Jesus era um varão, seu primogênito, ela precisava cumprir após esses dias, mais 33 dias de purificação, antes de ser apresentada no templo, levar a criança para lá. Jesus, sendo primogênito, era necessário que fosse pago um valor por ele, um resgate, para que a tribo de Levi cumprisse a ordem da primogenitura, conforme definida na lei de Moisés. Então, por isso, Jesus tinha que cumprir um ritual, que era o ritual de apresentação do primogênito. E assim foi feito. E o valor foi pago. Além disso, os pais teriam que ofertar uma oferta pela culpa. É-nos dito que eles levaram para oferecer como sacrifício, segundo o que está escrito na lei, versículo 24, um par de rolas ou 2 pombinhos. Na lei é especificada que a oferta pela culpa ou pelo pecado era um cordeiro e mais um pombo ou uma rola, a não ser que o casal fosse extremamente pobre. E é isso que mostra o texto. Maria e José levam um par de rolas ou 2 pombinhos por causa da sua pobreza. O Senhor preferiu nascer numa família pobre e humilde, mostrando o caminho dos seus eleitos, que é o caminho da humildade. Ele mesmo diz no seu ensino que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Isso se aplica porque o rico mais se importa com as coisas temporais e suas riquezas do que com as coisas do reino. Por isso, o Filho do homem, o Deus verdadeiro, Jesus Cristo, não tinha nem onde reclinar sua cabeça. Então, nós vemos que isso é desde o seu nascimento. Jesus nasce numa família pobre e cumpre a lei com necessidades, com extremas necessidades. Todos aqui que já possam ter sido crianças na época de interior, lá nos seus sítios e fazendas, sabem que para poder pegar um par de pombas ou 2 pombinhos não é uma coisa tão difícil. Basta fazer uma armadilha. Mas para ter um cordeiro para levar para o sacrifício já é um custo bem maior. Então nós vemos aqui Cristo cumprindo a lei na sua circuncisão, na sua apresentação como primogênito e nos seus pais pagando a oferta pelo pecado que era devida. E isso resulta na exultação de 2 outros justos, justificados pela lei de Deus. Um deles é Simeão. E Simeão traz um cântico de adoração a Deus. Esse cântico, ele é movido pelo Espírito Santo, que leva Simeão até o templo no momento exato que Jesus Cristo, nesses 40 dias, entre a sua circuncisão e o tempo que Maria e José precisavam de purificação após o nascimento do filho primogênito, leva Simeão a estar lá exatamente naquele momento. O Senhor revelou a Simeão este tempo, porque Simeão era um homem justo e piedoso, era alguém que tinha, de fato, comunhão com Deus. E aqui nós aprendemos que se queremos ouvir a voz do Espírito através de sua palavra, nós precisamos ter comunhão com Deus na palavra, comunhão com Deus em oração, comunhão com Deus no estudo dela com os irmãos, na comunhão da igreja,
Simeão era alguém que tinha comunhão com aqueles que estavam no templo e eram verdadeiros adoradores. Ele esperava a consolação de Israel, a promessa da aliança, que era a vinda do Messias, o libertador dos homens, libertador principalmente do nosso maior inimigo, que somos nós mesmos, enquanto não nascemos de novo. Por isso, Simeão é movido e vai ao templo. E quando encontra os pais que trouxeram o menino para cumprir a lei, Simeão o toma nos braços e louva a Deus, com um dos louvores mais conhecidos da Bíblia, que tem até o nome de um hino em latim, que é exatamente o termo para agora, Senhor, podes despedir teu servo em paz. Observe, Simeão não quis mais tempo de vida. Simeão não quis mais riquezas. Simeão não quis que os seus medos fossem aplacados. Simeão só queria ver ao Senhor Jesus. Só queria ver a esperança da consolação de Israel. Depois disso, ele queria ser levado para estar com o Pai. Nós, muitas vezes, meus irmãos, estamos mais preocupados com esse tempo aqui do que com a glória da manifestação de Cristo Jesus, que nós já sabemos. Sua ressurreição é a garantia de que nós devemos estar em paz enquanto estamos aqui, independente das circunstâncias. Ele mesmo disse que a paz dele superaria qualquer entendimento. Mas nós temos nos perdido neste mundo que nos faz pensar que aqui é o principal. Simeão não pensava assim. Simeão estava satisfeito em ver que a promessa do Messias já estava cumprida. E por isso ele nos diz: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, palavra que foi revelada a ele através do Espírito. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. E aqui o cântico de Simeão já deixa claro para qualquer judeu entender. Não é só para nós, é para todos os povos. É isso que está em todo o Antigo Testamento. Vocês precisam entender, a salvação de Deus é para todos os povos. É para vir através da aliança com Abraão, onde serão benditas todas as famílias da terra. E ele diz claramente que ele é a luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Lembra-se que em uma das cenas nós falamos exatamente que a luz brilharia na Galiléia dos gentios, a terra que estava em trevas. Simeão repete isso aqui nesse cântico. Era chegado o momento em que a luz seria espalhada a todos os gentios, e isso para a glória do teu povo de Israel. Como foi explicado em outras cenas, o verdadeiro Israel de Deus não é o Israel étnico. O verdadeiro Israel de Deus é composto por aqueles que são os eleitos dentro do povo de Israel e os eleitos de cada povo, tribo, língua e nação até os confins da terra. A glória do povo de Israel é exatamente que os salvos e eleitos sejam todos trazidos para a casa do Senhor, debaixo das asas de Jesus Cristo, como ele disse para Jerusalém: quantas vezes eu quis trazê-los para debaixo das minhas asas, como a galinha cuida de seus pintinhos. Essa é a glória do verdadeiro povo de Israel, a revelação em Cristo Jesus. Cristo é a nossa glória. A sua glória não é os seus feitos humanos, a sua glória é Cristo e o que Ele fez. Então os pais, o pai e a mãe do menino, estavam admirados do que Simeão dizia. E nós, como cristãos, devemos deixar os outros admirados com aquilo que nós dizemos de nosso Senhor e Salvador. Não interessa se os nossos queridos, amados parentes não são cristãos. Nós devemos testemunhá-lo com nossas vidas. Nós devemos testemunhá-lo com a satisfação que Simeão estava fazendo ali agora no templo. E vendo isso, Simeão os abençoou e disse, focado em Maria, algumas coisas que são verdadeiras realidades
daquele testemunho do Espírito e da palavra na vida de Simeão. Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel. Primeiro ponto, ele foi levantado para a ruína daqueles religiosos que não seguiam a palavra de Deus, que não esperavam a revelação e consolação proposta a Israel. Antes queriam levar uma religião de homens, cheia de preceitos de homens, que só acrescentavam preceitos sobre preceitos. É para estes que o Senhor veio como ruína em Israel. Contudo, ele veio para o levantamento dos humildes, dos publicanos, das prostitutas e de todos os pecadores, mesmo entre os fariseus e os saduceus, que se arrependessem e o confessassem como Senhor e Salvador. Outro ponto deixado claro por Simeão é que ele seria alvo de contradição. Cristo Jesus até hoje é alvo de contradição. Lia agora pela manhã sobre o ódio aos cristãos e a tentativa de criminalizar a nossa fé neste país. Portanto, Cristo sempre será alvo de contradição. E aquele que estava debatendo com o cristão dizia que nós temos uma fé que é uma história com E, como era antigamente no português. É uma historinha de crianças, um conto de fadas que foi longe demais. É isso que as pessoas que são contra Cristo e contra a sua igreja dizem por aí. Nós somos alvo de contradição, porque aquele que não tem o Espírito e não o chamou eficazmente e colocou nele, na sua cabeça a questão do pecado, da justiça e do juízo, acha que nós somos loucos por crermos totalmente em Cristo Jesus, por sabermos que a nossa salvação só está nele. Cristo sempre será alvo de contradição. Cabe a nós continuá-lo pregando, independente da contradição. Diz também Simeão a Maria: também uma espada transpassará a tua própria alma. E aqui ele aponta para Maria, aos pés da cruz, na crucificação de Jesus Cristo. É neste momento que uma espada transpassa a alma de Maria, e ela sente toda a dor de perder o seu filho primogênito, humanamente falando, porque ele nunca se perdeu. Ele cumpriu a lei. E como disse, ele deu o sinal de Jonas a todos os povos. Ficou 3 dias no ventre da terra e foi ressuscitado. Mas naquele momento de luto, uma espada transpassou a alma de Maria. E por fim, no quarto ensino de Simeão, orientado pelo Espírito, ele diz: para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Nós pregamos o Evangelho de Cristo para que as pessoas o recebam como Senhor e Salvador. Mas nós também pregamos o Evangelho de Cristo para que aqueles que não creem sejam revelados, para aqueles que não creem demonstrem e manifestem os seus pensamentos e os seus corações. Nós pregamos o Evangelho de Cristo e Cristo veio para manifestar quem é dele e quem não é. Nós não estamos, meus irmãos, em paz com esse mundo. Nós estamos em guerra, como Cristo estava. Foi para isso que ele nos arregimentou em seu exército. Nós somos soldados de Cristo. Nós somos pacificadores entre irmãos. Mas lá fora, nós somos soldados de Cristo, para que os homens sejam derrotados em suas vãs conjecturas e creiam em Jesus. Nessa última parte dessa sexta cena, nós nos voltamos uma profetisa, a profetisa Ana. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Asser. Asser significa alegria, alegre. Ela era da tribo alegre, a tribo de Asser. Avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e era viúva de 84 anos. Era uma senhora muito idosa, mas era uma senhora idosa que continuava dando frutos,
trabalhando na obra do Senhor, estando no templo de noite e dia, em adoração, em jejuns e oração. E aqui eu me volto aos mais idosos desta congregação e digo: olhem, por exemplo, de Ana, como ela buscava o seu Senhor na mais tenra idade. Olhe como ela era exemplo para as crianças mais jovens que estão aqui. As crianças olharão para vocês, mais velhos, para ver como se adora, para ver como você busca o Senhor com todo o seu ser. E eles quererão emular essa mesma atitude. As crianças, quando veem seus pais, seus avós, que se dizem cristãos, mas não se dedicam à leitura da palavra, não se colocam em oração e jejum pela sua família, ou pelo seu povo, ou por aqueles que ainda são descrentes, eles acham que isso não é necessário. Mas quando eles olham, por exemplo, de alguém como Ana, que adorava seu Senhor noite e dia, que aquilo que estava no coração, que era o amor a Deus, saía pelos seus lábios, essas crianças quererão ser assim. Que nós sejamos exemplos, amados irmãos, já confessantes da fé em Cristo Jesus, para aquelas crianças que ainda não professaram a fé, para que elas queiram ser totalmente de Cristo, para que elas queiram ser aqueles que confessam Jesus para outros. E Ana, vendo Simeão trazendo esse cântico, abençoando Maria e José, chegada aquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Certa vez eu ouvi um irmão mais velho dizer: no meu tempo, eu já evangelizei muitas pessoas, agora é a sua vez. Observem aqui o exemplo de Ana no versículo 38. Ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. Meu irmão, você pode estar numa cadeira de rodas, você pode continuar falando de Jesus. Você pode estar num leito de hospital, você pode e deve falar de Jesus. Nossa boca deve o tempo todo ter este nome santo, o nome da salvação de Deus, Jesus, o Cristo de Deus, o Messias, o verdadeiro ungido, o único que é de fato ungido, que nunca pode ser tocado. Nós precisamos, irmãos, pregar este evangelho com nossas vidas e vivermos para sermos como Ele. Este é o objetivo desta cena. Entender que Cristo cumpriu toda a lei por nós, desde a infância. E que Ele foi louvado pelo Espírito, porque este é o principal papel do Espírito. Levar a nós, conhecer a obra de Jesus e glorificá-lo para sempre. E por fim, nós devemos dar testemunho deste maravilhoso Salvador a todos os homens. Que Deus os abençoe, que o Senhor aplique a sua palavra aos seus corações, às suas vidas, desde a criança menor que temos aqui, até o mais velho dos anciãos, para que o nome de Jesus seja glorificado não só nessa casa, mas na sua casa, entre os seus vizinhos, entre os seus amigos, entre os seus colegas de trabalho, nos Estados Unidos, se você for para lá, ou onde o Senhor te enviar, porque é a Ele que nós devemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus abençoe.